O Nicolas fez algumas perguntas. Ele assistiu Lobisomem, Vampiro e Elfos, um vídeo, e também curiosidades sobre signos. Aí ele fez várias perguntas. Por exemplo, Mago, fale sobre deuses, por favor. Outra pergunta, Mago, existem outros deuses além de Jesus? E fale sobre Deus e Lúcifer. São 3 perguntas, eu acho que as três têm uma ligação. Acredito que se eu for responder uma, acabarei falando sobre as outras também. Então vou tentar juntar tudo isso e fazer uma única explicação. Bom, com o tempo esse trabalho de mago, desvendar conhecimentos, aprender sobre o oculto, me levou para outras fronteiras. Como assim? Outras fronteiras. Chegou um ponto, faz muito tempo, chegou um momento, pensei, já falei de tudo, já fiz vídeos sobre tudo. Que assunto eu vou falar agora? Que algo novo eu tenho para contar, para dizer? Mas os dias, as semanas, naquele período as semanas foram passando e outras fronteiras para mim desvendar, outras fronteiras para mim comentar. Uma coisa tão louca, tão absurda. Você acha que já chegou no limite, não tem mais nada a dizer além daquilo. Mas, de repente, eu diria que de repente é permitido dizer mais alguma coisa, é permitido ver mais alguma coisa e aprender mais alguma coisa. O que eu estou querendo dizer é, já fiz vídeos sobre Deus, já fiz vídeos sobre Lúcifer. Inclusive, tem um vídeo aí, um link, vou deixar um link no final, aí para vocês verem um vídeo que já existe sobre Lúcifer. Quem é Lúcifer? Agora sobre Deus. Imaginei já ter chegado, eu fiz vídeos sobre Deus, imaginei já ter chegado ao máximo que eu teria direito a saber, a pesquisar, a decifrar. Pensei que fosse ao máximo, mas não, não mesmo. Tem muita coisa. Eu soube histórias, uma história bem curiosa que eu vou contar sobre Deus, que eu achava aquilo, fiquei sabendo, não encaixava em lugar nenhum que eu tenha entendido até hoje, mas aos poucos, há poucas semanas comecei a encontrar como encaixar essa história. Não boto fé na realidade dessa história ainda não. Mas tem um momento que eu vou contar que passo a acreditar, a ter fé, a ter simpatia pelo que eu vou contar. Teoria, é tudo teoria. Confirmação 2 mais 2, não se pode ter uma confirmação deste tamanho sobre as coisas. Em geral, religião não existe confirmação, é tudo teoria, o que chamamos de fé, de crença, mas não passa de teorias individuais. Então vou contar a minha teoria individual sobre Deus. Quem é Deus? De onde ele veio? Não, por que ele criou permitiu que este mundo fosse criado, este planeta, este plano, a matéria fosse criada? Por que o fez-se a luz? Vamos lá. Li há muito tempo atrás, essa parte da história ainda não consigo aceitar. Eu quero ter convicção, não consigo ter esta convicção sobre esta parte da história. Conta um grupo de São Paulo, eu não lembro que cidade que é, mas um grupo de ocultistas, espiritualistas, conta o seguinte: existia um grupo
de seres de luz, espíritos de luz. Porém, um deles não acompanhava o comportamento, o raciocínio, não acompanhava. Uma maneira curiosa de dizer assim, mas um dos seres desse grupo não acompanhava os outros, então acabava como que causando dificuldades para os outros, porque não acompanhava, seria um pouco mais lento. Difícil contar isso sem magoar muita gente. Um ser que não tinha capacidade de evoluir, de estar com os outros. E os outros perceberam essa dificuldade e foram até este para tentar ajudar, tentar trazer-lhe mais próximo em conhecimentos, em sabedoria. Foram atrás dele, mas de repente este se transformou, deixou de ser um deles para ser único e dar origem a tudo isso. Essa é a parte da história em que eu não consigo ainda me localizar. Ou seja, colocou que o Criador nosso, o Deus que tanto amamos, reverenciamos, tudo mais, que este Deus seria inferior aos outros e por isso ele iria ser cuidado, como se fosse um doente. Mais ou menos isso, como se fosse um doente, só que ele não gostou, talvez não tenha gostado da sistemática a ser usada e tomou a sua providência pessoal. Se tornou bilhões e bilhões de células individuais. Como eu disse, essa parte não consigo ainda me localizar, não consigo aceitar em sua totalidade. A partir de agora já é aquela história ou teoria em que eu me sinto bem, me sinto seguro, me completa os raciocínios, vamos colocar assim. Bom, no início só existia uma energia, uma única energia, energia do bem, energia do amor. Só existia uma única energia, mas de repente, por algum motivo, surgiu uma segunda energia. Então entra naquela dedução de que uma única energia chamaríamos hoje de energia do bem, energia positiva, o lado bom das coisas. Mas surgiu uma segunda energia. Essa segunda energia, vamos colocar que fosse energia do mal, energia negativa, as coisas ruins que existem aqui e em todo lugar, as coisas ruins. Quer dizer, são duas energias, é a dualidade, o bom e o ruim, o quente e o frio, claro e escuro, a dualidade que existe em tudo aqui, sexo masculino e feminino, a dualidade em tudo. Na dualidade, em alguns casos, na dualidade existe o conflito, o choque, os dois entrando em contato, surge uma terceira força, uma terceira condição. No quente e o frio fica o morno, no claro e escuro fica aquele acinzentado, branco-preto acinzentado, amor e ódio fica a indiferença. Bom, Deus era Criador. Criador era uma única energia, enquanto uno, enquanto um ser espiritual era uma única energia. Ao surgir a segunda energia, o conflito, Big Bang, fez-se a luz. Por quê? Porque ele, Deus, o Criador, não conseguiria viver neste duplo
conflito do bem, do certo e o errado. O bem e o mal não existiam, mas do claro e escuro, energia positiva e negativa, surgiu uma energia negativa. Surgiu. Por que será? A meu entender, Deus, de repente, imaginou se ele não poderia melhorar. Então veio a dúvida, então não sou tão perfeito assim? Para me sugerir melhorar mais do que é para nós. Para nós Deus sempre foi e sempre será perfeito. Para nós que somos assim o sétimo corpo dele, 7 Espíritos de Deus. No Apocalipse, quantas vezes já falei? E nós somos o sétimo corpo, o sétimo Espírito. Então para nós ele é perfeito. Conceito geral, ele é perfeito. Agora, para ele, nós somos perfeitos. Vemos um ídolo na TV, um mestre, achamos que ele é perfeito. Perfeito porque ele nos passa só dons positivos, energia positiva, bons pensamentos, bom comportamento. Aquele ídolo da TV ou do cinema, para nós é perfeito. Agora ele sabe que ele não é perfeito. Então por que o Criador não seria assim? Nós o vemos, nosso olhar pequeno, nossos sentidos diminutos, vemos Deus como perfeito, mas ele é perfeito, ele se sentiu perfeito, de repente não. De repente ele achava que poderia melhorar, então ele não era tão perfeito, então poderia melhorar. E o choque, houve um choque. Big Bang, cientificamente, fez-se a luz biblicamente. Existe uma coincidência em tudo isso. Ou seja, a ciência encontra na Bíblia muitas coisas que casam, completam. A Arca de Noé, por exemplo, é um deles, em que o mar se abriu. E a Bíblia fala da Arca de Noé. O mar se abriu, quer dizer, havia um único continente. E por um motivo que eu já falei vagamente até, o mar Atlântico se infiltrou entre duas grandes porções de terra, Europa e Ásia, e as Américas aqui. Então, aquele Oceano Atlântico. E a Arca de Noé conta mais ou menos esse acontecimento. Pois bem, Deus, de repente, sentiu que poderia ser melhor, mais completo. Então o que ele fez? Ele se tornou bilhões e bilhões de células espirituais. Bilhões e bilhões, não. Bilhões e bilhões de matéria, de células espirituais, não. Ele se tornou uma única célula espiritual. Entendo que toda a matéria seria a energia positiva com a energia negativa. Um choque. Einstein diz, somos energia condensada, ou seja, naquele choque imenso, tremenda explosão, e muita matéria passou a existir. Muita matéria passou a existir. Lavoisier disse que desde então nada mais foi criado. Então tudo aqui é reciclado. Toda a matéria é reciclada. Nenhuma grama de matéria vai passar a ser energia. E nenhuma faísca de energia poderá ser matéria, porque não é energia elétrica que se chocou. Não é energia elétrica como os cientistas querem fazer, querem pegar uma enorme quantidade de energia positiva, uma enorme quantidade de energia negativa e jogar um contra o outro. Vai haver uma tremenda explosão. Agora, sinceramente, criar uma grama de matéria vai ser impossível. A meu ver, será impossível. Mas como não era energia elétrica esse
choque do feice à luz, não houve uma explosão que pudéssemos imaginar. Houve um contato, uma explosão, sim, um contato, uma explosão, mas energia telúrica. O encontro, o confronto, é a mesma energia telúrica que nos mantém presos ao solo, mesmo a energia telúrica que somos. Por isso nos sentimos presos ao solo, gravidade. Então, toda a matéria é resultado desse choque. Toda a matéria é resultado deste acontecimento. Então, colocaríamos o corpo de Deus, que era a energia única, com uma energia que surgiu, uma dúvida. Toda essa energia, o corpo espiritual de Deus, virou matéria. Virou matéria. Agora, toda a sabedoria dele, todo o conhecimento, tudo que ele é, ele, o Criador, tudo que ele é, aonde foi parar? Tudo que Deus é, que acreditamos que é colocado para a gente, aonde foi parar? Se o corpo, energia dele se tornou matéria, aonde foi parar a consciência? Vamos colocar assim, onde foi parar os conhecimentos, a sabedoria dele, do Criador, foi para onde? Eu diria ser o Cristo, o tal Filho unigênito, único, um só, o tal Filho. Falamos Filho, mas é uma criação, ou é Ele mesmo em sua forma mais perfeita, mais sublime. Ou seja, Jesus Cristo, aquele 2000 e tantos anos que foi crucificado, né? Jesus Cristo. Uma certa passagem da Bíblia, há uma menção, Jesus, o Cristo. Quem falou isso, acho que foram algumas pessoas, doutores da lei, não creio, não me lembro exatamente, mas houve uma pronúncia, e não é ele, Jesus, o Cristo. Então, significa que Jesus, o Cristo, então ele era um ser humano de nome Jesus, filho de Maria, um dos filhos, que ele não era filho único, um dos filhos de Maria e José, que no batismo de João Batista o batizou nas águas, ele se tornou Jesus e passou a comentar, a incorporar o Espírito de nome Cristo. Cristo, que em todos nós existe. O mesmo Cristo que em todos nós existe. As muitas moradas do Pai. Jesus disse, as muitas moradas do Pai. Nós somos as moradas do Pai. Tanto que Jesus disse a Pedro que nele, em Pedro, iria construir a sua igreja. Ou seja, iria construir a sua igreja, passaria a ser a casa do Pai. A morada, uma das moradas do Pai. Então, o corpo de Pedro passou a ser uma das moradas do Pai. A casa de Deus, igreja, as moradas do Pai. Pedro passou a ser uma dessas moradas e todos nós somos moradas do Pai, ou seja, aonde Ele irá morar, aonde sua essência irá existir. Sempre existiu. Irá existir em nós. Nós somos a morada do Criador. Nós somos a casa, a morada de Deus. Muitas igrejas falam, Jesus está voltando, mas como ele pode voltar se ele não foi? Está voltando? Ele não foi. Como é que ele pode voltar? Ele já está. Sempre esteve, alfa e ômega, sempre esteve aqui, sempre estará, enquanto houver esse plano, matéria, enquanto nós precisarmos evoluir, enquanto nós estivermos encarnando, porque o Cristo interior
Cristo interior. O Cristo interior é a nossa essência, é a nossa sabedoria que temos de readquirir. Readquirir porque, como eu disse alguns minutos atrás, existia uma única energia, uma única sabedoria, um único poder. E surgiu, de repente, uma dúvida: será que eu posso melhorar? Será que eu posso evoluir? Será que eu posso me tornar mais perfeito do que sou? É indagações que eu estou fazendo. Me desculpem se eu estou tomando a palavra de Deus como sendo estas, mas será que eu posso me tornar melhor? E é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos nos melhorando. Abandonamos os nossos conhecimentos, sabedoria, infinito amor, infinita bondade, abandonamos. Deixamos nestas caídas dos espíritos, dos sete espíritos de Deus, o conhecimento divino que pertence, que nós temos, ficou num certo patamar, num certo nível. Estamos aqui para depurar emoções, para expor nossa negativa existência, nossa energia ruim. Assim que eu vejo, Deus procurou se melhorar, mas Ele não poderia se melhorar. Ele sentiu que deveria, mas Ele não poderia se melhorar sendo o Criador perfeito, invulnerável, não poderia ser tocado por nada. Invulnerável, não vulnerável, não poderia ser tocado por nada. Então Ele se decompôs em 7 espíritos. Nós somos os 7º espírito, a ponta mais frágil de tudo isto, a ponta mais frágil que sofre. Os outros não passam por nada disso, mas o Criador foi se decompondo, desculpem a palavra, mas até chegar a nós, que somos o corpo do Cristo. Nenhuma ovelha se perderá. Somos o corpo do Criador, aquele que vai sofrer as mudanças necessárias para que o Uno seja mais perfeito do que é. Nós que vamos sofrer tudo isso, estamos sofrendo todas as maldades, as ruindades que nós mesmos provocamos, porque provocamos uma ruindade para que aprendamos, vamos expor essa ruindade, vamos ter que responder sobre essa ruindade, e ao procurar respostas do porquê fizemos aquilo, vamos começar a raciocinar. Por que eu fiz? O que benefício me traz? Me trazia ter isso guardado, ou me traz agora expondo? De certa maneira, com o tempo, encarnações, vamos aprendendo a colocar para fora e tomar aquilo de volta e aprender o porquê fizemos aquilo errado. Alguns colocam a culpa no demônio, no diabo, Satanás e outros apelidos, mas na verdade eles não existem. Nós que colocamos as culpas nesse que não existe, porque nós somos perfeitos. Nós assumimos, somos perfeitos, mas temos falhas, e quando colocamos essas falhas para fora, não somos nós, porque somos perfeitos. Então colocamos essas falhas no demônio, no diabo, etc. Assim como o Criador, Ele poderia ter criado o demônio. Não, ninguém cria o demônio. Nós exatamente não. Alguns de nós criam esse para colocar a culpa. Então o Criador achou que não deveria fazer isso. Deveria procurar em si as falhas. E nós estamos mais
mais presentes com estas falhas, esses defeitos. Enquanto estivermos andando por aqui, encarnados, enquanto estivermos, eu falo da população globo terrestre, enquanto estivermos por aqui andando, temos pecados, temos erros, falhas humanas, falhas individuais, falhas divinas a resgatar. Coloca o seguinte, temos o nosso karma individual. Nosso karma individual, temos que nos purificar. Vamos nos purificando pelos trâmites das encarnações, vamos nos purificando até nos tornarmos puros. Eliminamos os nossos karmas individuais, que é uma maneira de melhorar aquela célula que somos do Criador. Depois desse karma individual, aí tem o karma que é coletivo, porque chegamos aqui, eu entendo que seja a existência que Deus tinha dúvidas de si mesmo. Aí vamos lutar para que melhoremos. Uma dedução muito louca, uma dedução muito louca. Deus estaria infectado de algo ruim. De algo ruim, nada que se compare a este mundo. Estaria infectado de algo ruim, então teve que se decompor a tal ponto de cada célula trabalhar para se melhorar. Há muito tempo atrás, coloca muito tempo mesmo, há muito tempo atrás comprei e li o primeiro livro ocultista. Chamava o Macrocosmo e o Microcosmo. Macrocosmo e microcosmo. Dava uma visão do cosmo macro, grande, o cosmo todo, em comparação com o cosmo que somos dentro de nós. A semelhança, tudo igual. Células, um sol, uma estrela, vários planetas em volta, é um átomo. Tudo muito curioso. Então, por que não Deus ser o macrocosmo, o todos juntos, e nós somos microcosmo do Criador, porém somos o macrocosmo de nosso universo interior, células, átomos que seriam planetas girando em torno do Sol. Somos o microcosmo, porém fazemos parte do macrocosmo. Então, por que o macrocosmo não assimilou um problema? Hoje chamamos de doença. Assimilou um problema e nós, como microcosmo, vamos lutar para eliminar esse problema. Nós seríamos a célula do macrocosmo, deste macrocosmo, seríamos a célula a depurar o que temos, depurar, nos melhorar para nos tornarmos o macrocosmo novamente. São teorias muito loucas? Sim, são teorias muito loucas. Aceitem se conseguirem, não aceitem, e não vou achar ruim. Mas por que ficar por aqui, tantas e tantas encarnações, garanto tantas e tantas encarnações, com perguntas que não conseguimos respostas. Não conseguimos respostas e é um pecado ficar pensando certas coisas. Vamos parar no inferno, o diabo vai nos atacar, se ficarmos levantando certas teorias. Não pode ser assim, não pode ser desta maneira, porque seremos punidos com a morte. Nenhuma ovelha se perderá. Então levante as teorias que quiser, que mesmo que seja punido com a morte, vai ressuscitar depois. Nenhuma ovelha se perderá. Quem disse isso foi o mestre, o sábio, aquele que estava incorporado com o Espírito do Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo dentro da gente. Nós estamos aqui com movimentos, pensamentos, atuando. Por quê? Porque é o Cristo agindo
dentro da gente. Chamam de anjo da guarda, mas eu chamo mais de Cristo interior. Estamos aqui, dizemos, vivos. Enquanto estamos vivos, temos o corpo espiritual, corpo astral, nos movimentando. Isso aqui, pele, carne. Depois que desencarnamos, depois que o espírito abandona o corpo, continua tudo do mesmo tamanho, funcionando mais, não. Continua tudo do mesmo tamanho, não falta absolutamente nada. Nem o sangue endureceu nada. Mas não tem mais utilidade. Por quê? Porque o espírito, uma energia superior que movimentou durante décadas, alguns anos, movimentou esse corpo físico, fez o cabelo crescer, o sangue pulsar, piscar dos olhos, troca de células, milhares de funções no corpo que a gente nem se dá conta. Por quê? Porque era necessário que assim fosse. O espírito, a alma, o Cristo interior que estava nos habitando, nos tornando viventes, tendo vida para poder manipular aquela energia ruim que tem de ser eliminada. Vamos entender um pouco disso aí. Não é pecado duvidar de alguma coisa, não é pecado pensar diferente, como eu estou levantando, não é pecado. Errado, sinceridade, errado é ter uma dúvida e não ir atrás. Julga um tanto exagerada a dúvida? Por quê? Se julga um tanto exagerada a dúvida, por que parece exagerada essa dúvida? Por quê? Deus, em minha opinião, e eu acho que de muita gente que tem receio, como eu tinha, muita gente tem receio de levantar essas hipóteses, essas teorias. Eu tinha receio de levantar essas hipóteses e essas teorias, até que eu vi este tal grupo do interior de São Paulo comentar dessa maneira. Achei um exagero essa história. Continuo não conseguindo ter crença, ter respeito por essa história. Como eu disse no início, eu não continuo ainda, é um pouco difícil ainda de aceitar, de entender. Mas eu procuro ver o seguinte: aos poucos foi levantando possibilidades, dúvidas, e eu aquilo, duvidar do que está na Bíblia é pecado? Duvidar do que eu ouvi, do que apregoam por aí é pecado? Fui me libertando vagarosamente. É à medida que eu fui me libertando dessas teorias, teorias complicadas, subversistas até, fui me libertando dessas teorias, foram surgindo comprovações intelectuais, comprovações filosóficas de que há uma certa verdade, há uma certa possibilidade em tudo isso. Então, pecado dizer que Deus se sentiu falho e quis se melhorar? Não vejo como pecado, não vejo como errado, não vejo que deveríamos ser punidos. Por quê? Porque tivemos uma dúvida e quisemos resolver. Surgiram opiniões estranhas. Mas eu, por exemplo, falo um monte de coisa que seria punido pelos homens, pelos doutores da lei, pelos líderes espirituais, mas até agora eu não fui punido por ter falado algo a mais. Não fui punido
por Deus, pelo Criador, ou pelo demônio mesmo, estou à disposição. O dia que eu falar alguma coisa errada, algum pecado contra Deus, aceito ser punido, mas por ele, pelo demônio, não acredito, mas aceito ser punido por ele, porque eu blasfemei contra ele. Até agora não entendo ter blasfemado contra Deus. Agora, muitos homens poderão assumir, eu você falou alguma coisa que não devia, então você deve ser punido. Não, devo ser punido? Sim, mas que seja pelo Criador, e não por um travestido de Deus, dizer eu sou Deus ou eu sou demônio e vou punir porque você falou isso. Não, isso aí é crime dos homens. Se me tocarem é crime dos homens. Então eu não me sinto ainda traidor da palavra do divino. Levantei algumas teorias aqui. Levantei algumas loucas teorias aqui, né, Nicolas? Você perguntou se existem mais alguns deuses. Eu disse, eu não levo tão a sério, tão a fé isto. Mas um grupo, como eu disse, um grupo do interior de São Paulo, disse que existiam um grupo de seres. Seriam deuses. Deuses aqui eu levo como, não entendo como deuses de mitologia. Não levo. Esses deuses aí nós os colocamos como deuses, como seres especiais. Então deuses, outros deuses, eu não acredito que existam. Criador, ou seja, nós somos Deus. Deus em nosso universo interior, e temos o poder de manipular dentro de nosso universo interior o que desejamos para, com os créditos alcançados, conseguir o que sonhamos. Exatamente isso. Lúcifer se fala que Lúcifer é do mesmo nível do diabo, demônio, Satanás. Não. Lúcifer, dizem que Lúcifer traiu Deus, almejou o lugar que era de Deus e passou a perna nele. É histórias bíblicas, ok? Pois bem, na Bíblia é tudo sincretismo, tudo metáfora, tudo parábolas. Sincretismo, metáforas e parábolas. Lúcifer, luz da manhã. Luz da manhã. A Bíblia diz que ele almejou o trono de Deus. Não. Lúcifer e Judas Iscariotes, eu colocaria os dois no mesmo grupo. Traidores, são tidos como traidores. Lúcifer almejando o trono de Deus e Judas traindo Jesus. Porém, detalhes que eu acho que escapam. Deus, a linguagem bíblica, vamos falar de linguagem bíblica. Deus, onipotente, onipresente, onisciente, sabe de tudo. Ele não saberia que um anjo iria desejar o trono dele, iria traí-lo? Não saberia? Não faria nada para tentar eliminar esse anjo, esse Lúcifer? Jesus disse, está na Bíblia, várias passagens anteriores à sua crucificação, ele se referiu a um dos apóstolos que o trairia, a um dos apóstolos que o entregaria. Um ponto. Segundo, ele foi, no dia da prisão dele, foi com três ou quatro discípulos, e não todo o seu aparato. São 12 discípulos e mais uma infinidade de seguidores que o protegeriam. Não, ele levou três ou quatro discípulos e foi até lá. João
se não me engano, João cortou a orelha de um dos soldados, tentou proteger o seu mestre, foi para cima, mas Jesus disse para ele voltar, não causar mal, tanto que repôs a orelha deste soldado. E disse também que poderia chamar 5.000 anjos dos céus para protegê-lo, mas não o fez. Quer dizer, estava escrito e ele sabia que existia um traidor. Ele sabia, poderia muito bem ter se livrado desse traidor, afastado de seu grupo, muito antes que acontecesse alguma coisa. Então, Lúcifer e Judas não são traidores como se coloca. São alguém de altíssima confiança do Criador e de Jesus. Altíssima confiança porque Jesus aceitou Judas sabendo o que iria acontecer e sabendo que ele seria o único apóstolo com condições emocionais de realizar aquilo. Tanto que após a anunciação de que ele seria o traidor, Jesus disse, Judas estava saindo, Jesus disse, vá e faça o que tem de ser feito depressa. Bíblia, faça o que tem de ser feito, entregá-lo aos seus perseguidores, faça o que tem de ser feito, mas faça depressa, porque estava na hora de acontecer. Jesus sabia disso e ele sabia que ia ser capturado e foi orar esperando seus algozes. Deus precisava de alguém de confiança. Como diz a Bíblia, 1/3 dos anjos caídos junto com Lúcifer. 1/3 dos anjos caídos que tinham uma missão importantíssima: eliminar aquela segunda energia ruim, aquela segunda energia que estava corroendo, estava infectando o Criador. Lúcifer, luz da manhã, Lúcifer, lucificação, evolução. Lúcifer desceu com os 1/3 dos anjos caídos, nós, que trouxemos, nós todos, encarnados e desencarnados, que estão girando, estão orbitando neste plano. Nós descemos com toda essa energia ruim que surgiu. Exatamente porque surgiu, eu um dia espero compreender. Mas descemos com toda essa energia ruim para dissipar aqui, neste plano, neste planeta. Algumas pessoas dizem o seguinte: temos aí uma camada de ozônio protegendo a Terra, existem buracos abrindo que vai nos prejudicando a saúde. Alguns dizem que não é tanto a poluição que está causando esses buracos na camada, não é tanto a poluição, e sim a nossa energia ruim que estamos colocando para fora. Teorias, confronto da científica com teorias espirituais. É a nossa energia ruim que estamos expondo para fora e a energia ruim que está abrindo essa camada para nos tornar mais sofredores do inferno, que é aqui. O inferno é aqui. Este planeta nunca foi o paraíso bíblico, nunca foi e nunca será cada vez mais o inferno, porque descemos aqui com uma carga ruim, de energia ruim, e estamos dissipando ela neste plano. Há uma decadência moral, emocional, até mesmo espiritual neste planeta por causa disso, porque estamos despejando muita carga ruim, uma carga de energia negativa muito grande. Então estamos derramando tudo isso por aqui. Aos poucos, todos nós, nenhuma ovelha se perderá, todos nós iremos nos limpar disto, iremos nos limpar desta
coisa ruim que trouxemos, que Lúcifer foi incumbido de cair, a palavra é essa, de cair com este 1/3 dos anjos. Aqui eu misturei muitos termos bíblicos com termos suposições que eu estou cada vez mais me inteirando delas. Assim, de verdade. Bom, meu querido amigo Nicolas, falei um bocado, juntei um monte de teorias, algumas histórias, coisas que eu acredito serem reais, serem verdadeiras, porque temos que aprender, estamos aqui para aprender. E vamos... Muitas pessoas não gostam de ouvir aquilo que não sabem. Exatamente, aprendi isso, e se vem alguém e fala um pouquinho mais, não é nem diferente, fala um pouquinho mais, esses não concordam. Não concordam, quer dizer, não querem aprender. Vamos ouvir o que não sabemos para deduzir se está certo ou está errado. Se está certo, a gente assume, se está errado, a gente esquece. Assim, dessa maneira. Agora, ter medo, muita gente critica por causa do seguinte. Não é eu acreditar, eu não vou reclamar, brigar, porque eu não acredito no que você está falando. Não, eu acredito mesmo, mas eu tenho um medo danado do que os outros companheiros meus acreditem. Então eu vou lhe caçar, vedar sua boca para você não falar mais, insultá-lo, falar um monte de baboseira. Eu já ouvi um monte de baboseira para evitar que você influencie, coloque em dúvidas na cabeça das pessoas que eu gosto, que eu quero manter sob meu jugo, sob as minhas formas de acreditar. Assim, terrível pensar dessa maneira, mas é assim que muita gente se comporta. Eu tenho críticas ferozíssimas em cima de vídeos meus que falam de Jesus mais declaradamente. Críticas ferozíssimas em cima desses vídeos, porque levanto uma suposição, não, já é uma certeza para mim. Eles criticam algo que eles nunca leram. Eles criticam algo que eles nunca estudaram. Não estudaram a Bíblia? Bíblia, estudaram. Só que existem dois. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. Todos leem o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Agora o Novo não estudam. Estudem o Novo Testamento antes de fazer uma crítica, e garanto que não conseguirão. Isto é, se fizerem um estudo sério. Não é ler preto no branco e acabou. Como eu disse, a Bíblia é cifrada de ponta a ponta. E Jesus mesmo colocou tudo que ele ensinou em parábolas. Por quê? Porque parábola não seria distorcida. As parábolas não seriam modificadas ao bel prazer de poderosos da religião. Poderosos que viriam e vêm, estão vindo, estão aí presentes no dia a dia da gente. Ler a Bíblia não é fácil. E muita gente não compreende o Novo Testamento por causa de muitas parábolas, muitas figurações, muita coisa que não está clara. Então colocam aquelas palavras não claras, é o diabo, falar que tudo é o demônio, coisas que não entendem. Eu falo, assumo o que eu falo, espero que não concordem, tem todo o direito, mas respeitem, coisa que não fazem. Nicolas, vamos encerrar esse vídeo aqui. Eu já falei bastante coisa. Tem aí, no final, eu vou deixar um link
falando de Lúcifer. Lá está muito mais bem explicado essa caída dos anjos, por que estamos aqui sem a nossa sabedoria divina, se somos células do Criador, por que estamos aqui sem essa sabedoria divina? Deveríamos estar, mas estamos aqui sem essa sabedoria divina. Lá está explicando por que não somos sábios. Estamos aqui para readquirir sabedoria, porque temos que estar aqui ignorantes nesse ponto para só a energia negativa fluir e ser exposta. Ok, obrigado a todos por mais esse momento, por mais esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.